No dia 26 de setembro, 2 explosões, ao menos, foram registradas nos sismógrafos das estações e dos complexos que avaliam esse tipo de evento na Suíça e na Dinamarca. Essas explosões ocorreram em áreas de zona econômica dessas duas nações, bem no Mar Báltico, próxima à ilha dinamarquesa de Bornholm. Essas explosões, elas são características, segundo as autoridades na região, por sabotagens, porque você tem dezenas de quilômetros, dezenas de metros abaixo do mar, onde você situa ali um gasoduto muito importante que começa na região de São Petersburgo, na Rússia, e vai até a região da Alemanha, em sua porção mais ao norte e nordeste. Como é possível que uma explosão ocorra sem que houvesse algum tipo de desacordo ou algum tipo de problema durante o fornecimento de gás, ou que não foi identificado nem na Alemanha, nem na Rússia, uma alteração de pressão muito antes dessas explosões? Então, essas avarias, segundo autoridades da Alemanha, é considerada uma avaria permanente, não há mais o que fazer nessas linhas, nos ductos. Para quem não sabe, os ductos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 representam tubulações e gasodutos gêmeos, ou seja, cada um possui um par de dutos e gasodutos que transportam milhões e milhões de metros cúbicos de gás diariamente, algo em torno de 27,5 milhões de metros cúbicos diário cada. Ou seja, ali num total, você tem mais de 50 milhões que passam ali diariamente. Agora, com essas avarias, certamente a quantidade ela caiu e não há uma precisão ao certo a quantidade de gás que está passando ali ainda, se realmente está passando e quanto que está sendo perdido ou quanto já foram perdidos até o momento. E é importante deixar claro que o Nord Stream ele é usado como centro de política e geopolítica para tanto a Rússia quanto para os europeus, como forma de manobrar e também fazer uma temperatura, um termômetro ali na região da Europa. Quando a Rússia ela desligou parte do Nord Stream, parte da Europa ficou sem receber aquele gás reserva para longo prazo, para se proteger desse tipo de situação. E também os europeus usaram esse corte para indicar que a Rússia está trabalhando de forma suja, está fazendo cortes propositalmente. E a Rússia ela declara que eram manutenções que estavam ocorrendo devido aos cortes, por conta de algumas avarias, por conta de alguns problemas, por isso a necessidade dos cortes. E essas explosões, certamente, elas foram realizadas de forma criminosas, não se sabe quem está por trás, mas apareceram indícios fortes que, inclusive, um grande jornalista, Tucker Carlson, da Fox News dos Estados Unidos, ele se manifestou publicamente em rede nacional sobre a possibilidade dos Estados Unidos estarem por trás disso, pois a única nação que ameaçou diretamente destruir, aniquilar, parar o Nord Stream foi os Estados Unidos da América. Foi na pessoa de Joe Biden e um outro protagonista que a gente vai ver aqui, logo aqui na sequência deste vídeo. Estamos aí com o site Área Militar. Vamos para a notícia importante a ser destacada, que é a TV Fox News admite envolvimento dos Estados Unidos na crise do Nord Stream. Veja bem, o Nord Stream, tudo começou em 26 de setembro, porém, as ameaças, elas ocorrem há muito tempo, e elas ocorreram de forma muito acentuada em fevereiro,
quando houve uma declaração importante de Joe Biden. Então, em 26 de setembro, o operador do Nord Stream 2, que é o Nord Stream AG, relatou uma emergência em uma das linhas do gasoduto. Uma diminuição da pressão foi registrada no tubo a sudeste da ilha dinamarquesa de Bornholm. Mais tarde, naquele dia, o operador do gasoduto também notificou que uma queda de pressão foi registrada em ambas as linhas do gasoduto, que foi as explosões. O presidente Joe Biden pode estar envolvido nas explosões dos gasodutos Nord Stream. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, ontem, 28 de setembro, pelo apresentador da Fox News e um dos mais importantes jornalistas do mundo, Tucker Carlson. A declaração de Biden de que se a Rússia invadisse a Ucrânia lá em fevereiro, os Estados Unidos acabariam com o Nord Stream 2. E isso foi uma ameaça velada, uma ameaça muito perigosa, sem precedente, e que isso poderia ter consequências sérias no futuro. A Rússia pode estar até envolvida nisso. De alguma forma ela se envolveu e destruiu a seu próprio mecanismo de fazer dinheiro. Vamos dizer assim. Mas até que isso se prove, os europeus podem estar, de uma forma muito escandalosa, observando os Estados Unidos como os principais suspeitos. Porque quem quis, de certo modo, acabar, destruir, ou colocar uma bomba ali, foram os Estados Unidos, na figura de Joe Biden, o senil, presidente senil, que chama pessoas mortas ao vivo durante conferências, durante eventos simbólicos de memorando. Isso é muito grave. E a pergunta esclarecedora de um jornalista sobre exatamente como Washington planeja implementar essa intenção. E o chefe da Casa Branca, Biden, respondeu antes do início do conflito. Abre aspas, eu prometo a você, nós seremos capazes de fazê-lo em relação a destruir o Nord Stream. Tucker, o apresentador da Fox News, destacou que há apenas 2 pessoas até hoje que prometeu abertamente destruir a existência do gasoduto Nord Stream, o presidente americano e o político muito envolvido em muitas coisas e o empresário Victoria Nuland. Abre aspas. Esse seria o tipo de coisa que você faria se quisesse iniciar uma guerra nuclear. Seria insano. E, em retrospecto, é óbvio que eles estavam pensando nisso porque Joe Biden não foi a única pessoa a sugerir isso. Victoria Nuland, do Departamento de Estado americano, disse praticamente a mesma coisa. Nuland é um líder de torcida de guerra ao longo da vida. Ela trabalhou para provocar a invasão do Iraque, nunca se desculpou. Continuou. Foi o que disse Tucker à Fox News. Então você tem 2 figuras muito proeminentes aqui que destacam as ameaças importantes que foram vindas dos Estados Unidos e que tem, de certa forma, uma intenção muito geopolítica e de guerra. Você promover uma guerra. Só que os Estados Unidos não estão provocando e tentando promover uma guerra contra um Iraque, contra um Afeganistão, contra uma Síria, contra, por exemplo, a região de Kosovo, contra outra região, a Venezuela ou Colômbia. Não está diretamente provocando esses indivíduos, mas sim estão provocando, de certo modo, a segunda maior potência bélica do planeta e a maior potência em arsenal nuclear do planeta, que é a Rússia, com mais de 5.900 ogivas. É claro que grande parte dela está completamente em seu processo de desmantelamento ou inativação. Porém, elas estão, de certo modo, íntegras e podem ser recolocadas em reserva e recolocadas para serem comissionadas em sistemas de lançamento estratégico ou sistemas de lançamento não estratégico. Então, isso é muito claro. A dimensão disso tudo é muito grave. Para quem acha que a Ucrânia, a região ali, a guerra na Ucrânia,
é grave, imagina o Nord Stream, que foi implodido, e de certo modo, quem financiou grande parte disso foi a Alemanha, foi alguns países europeus e principalmente a Rússia. Então, é uma propriedade da Rússia. Então, é muito perigoso estarmos passando um pano em cima do Nord Stream, mesmo sendo os Estados Unidos a maior potência do planeta, sendo que isso pode promover uma guerra escalonada pelos próprios Estados Unidos, que agora, como eu disse em vídeos anteriores, são os maiores detentores do mercado de arma do planeta. Por quê? China, Índia e nações que faziam até então acordos com a Rússia foi sancionada e, de certo modo, parte desse mercado de armas foi direcionado para os europeus e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos cresce nessa guerra da Ucrânia como os maiores detentores do mercado de armas. Já era o maior detentor, agora passou a ganhar dimensões estratosféricas. Então, existe uma conformação ali de substituir as peças daquele quadrado, daquele quadrado cheio de pedras, que uma pedra cai e você coloca a outra, sem mais, sem menos. Cada pessoa ali, cada pedra, na verdade, são números. E quem está por trás disso são aqueles indivíduos que sancionam para conseguir o mercado daquela nação que foi sancionada. A Turquia, se ela não responder diretamente o que os anseios da OTAN, ela pode ser penalizada. A Turquia, anos atrás, ela não comprou sistemas antiaéreos americanos do Ocidente. Ela comprou da Rússia os S-400. O que aconteceu? Ela foi boicotada dos sistemas F-35. É claro, isso é plausível. Porém, ela precisa escolher um lado. E ela não quer. Ela permaneceu ainda neutra, mesmo fornecendo equipamentos para a Ucrânia, só que ela permaneceu de forma neutra. Ela não fechou o Estreito de Bósforo e Dardanelos. Ela foi exclusivamente realmente uma anfitriã ali na região. Ela soube manipular as questões, as tensões geopolíticas. E esse cenário atual é muito mais grave que a guerra na Ucrânia. Porque a guerra na Ucrânia pode não promover, por exemplo, uma guerra nuclear, mas atacar de forma incisiva uma nação potência, outra nação potência, diretamente numa infraestrutura que é geradora de dinheiro da segunda maior potência do planeta, belicamente. Isso é muito grave. Inclusive, através de submarinos, somente uma nação potência poderia ter feito aquilo no Nord Stream. Eles entraram em espaço confinado no Mar Báltico, em que eram espaços marítimos de propriedade da Dinamarca e da Suíça. Veja como é grave esta situação. As áreas econômicas, zonas econômicas, elas foram violadas por uma nação potência que emergiu submarinos e implantou dispositivos explosivos há muito tempo. O planejamento nessa nação pode ter ocorrido em fevereiro ou em janeiro, implantado em caso de um possível conflito na Ucrânia, e depois de um pouco tempo, a hora que as coisas estavam mais avançadas, por outro lado, contra uma grande nação, eles implodiram. Eles apertaram o controlinho remoto e implodiram. Então é muito grave a situação. Finalizando aqui, puxando os contextos mais importantes dessa notícia, abre aspas. Ele não diz, eles dizem, vou suspender o fornecimento de gás da Rússia para a Alemanha. Biden, que não haverá mais Nord Stream, vamos acabar com isso, vamos desativá-lo, vamos explodi-lo. E a pergunta surge, como? Carlson, o apresentador da Fox News, ele segue ainda seu raciocínio dizendo, eu prometo a você, nós podemos fazer isso. Eles, as autoridades americanas, pensaram em tudo. Ou seja, quem tem a potência, quem tem submarinos, quem tem profissionais gabaritados que podem realizar missões sem bandeira, missões clandestinas,
de alta periculosidade como essa? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. O Reino Unido. Mas nesse cenário, Estados Unidos. A Rússia também tem essa capacidade. Mas por que ela destruiria a própria infraestrutura dela, que gera muito dinheiro, que fornece para toda a Europa? Não foi somente Nord Stream 2, foi Nord Stream 1, que atualmente estava em grande fluxo de gás para a Europa, inclusive a Europa, principalmente a Alemanha, ela estocou uma grande reserva deste gás para se preparar para o inverno rigoroso, para se preparar para possíveis cortes no futuro. Então, essa situação é muito delicada, muito mais delicada do que a guerra da Ucrânia. Claro que é muito importante a gente focar na guerra na Ucrânia, mas essa questão realmente geopoliticamente é muito sensível. E, para fechar, a Rússia convocará reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU em conexão com as provocações do Nord Stream. O anúncio ele foi feito ontem, 28 de setembro, pela chefe das relações exteriores da Rússia, que é a Maria Zakharova. Ela até disse aqui: a Rússia pretende convocar uma reunião oficial do Conselho de Segurança da ONU em conexão com as provocações relacionadas aos oleodutos do Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Zakharova, ela lembrou da promessa que eu havia dito agora de pouco do presidente Biden, que é destruir o Nord Stream 2. E não somente foi o que ocorreu, destruiu também o Nord Stream 1, e ainda muito mais acentuado e perigoso. Então, essa convocação, é claro, vai discutir esse conselho, e desse conselho poderá surgir votações que vai decidir, por exemplo, por sanções contra os próprios Estados Unidos, por exemplo. É claro que Estados Unidos, Reino Unido, França, que são os ativos ali, podem recusar uma votação dessa ou se negar a apoiar determinadas ações da Rússia, como ocorreu na questão da guerra da Ucrânia. Todo mundo foi contra a Rússia, menos a China, que fez uma abstenção. Então é muito perigoso. A situação ela saiu do controle já. Ela tem uma dimensão já como aconteceu na Segunda Guerra. Não foi somente local. Começaram a ocorrer em vários outros locais, e assim eclodiu, o estopim ele explodiu e todo o continente europeu já estava tomado em guerra. Então, vamos acompanhar esta situação. O referendo já finalizou, já há o reconhecimento, referendo na Ucrânia, já finalizou, já há um reconhecimento por parte dos separatistas do desejo de se tornar regiões da Rússia, e a Rússia ela pode, nos próximos dias, muito provavelmente amanhã, dia 30 de setembro, engolir de vez todo o território, os 15% ali dos territórios em disputa da Ucrânia, que pode chegar sim a 18%, somando 3% daqueles que ainda estavam em disputa, 15% mais 3%, 18%. Ficou um pouco de números, questões de números, mas a Rússia ela pretende realmente anexar essas regiões e não há brincadeira nessa questão. A situação é grave, mas o Nord Stream também demonstra muita especulação, porém a sabotagem ela ocorreu, e por uma nação potência. O desfecho vamos saber daqui para frente. Não podemos se atentar narrativas das partes. Devemos o quê? Englobá-las e chegar numa conclusão que seja uma conclusão racional, e não desejando sempre ficar de um lado ou do outro. Independente de quem for, deve pagar o preço dessas destruições, tanto na guerra da Ucrânia quanto no problema da destruição do Nord Stream. É isso, pessoal. Obrigado pela presença até aqui. Convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificação, também seguir a gente lá nas redes sociais e, se possível, podem doar qualquer tipo de valor para a nossa chave Pix, canal areamilitarov@gmail.com. Até o próximo vídeo.